Olá galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Pitágoras e hoje nós iremos analisar o segundo governo de Getúlio Vargas. Vargas governou o Brasil de 30 a 45, foi deposto, mas retorna ao poder com as eleições de 1950. Ele é eleito em 50, toma posse no começo de 51. Um detalhe importante, era a primeira vez que Getúlio Vargas chegava ao poder com o voto popular. Como ele mesmo disse, ele voltaria ao poder nos braços do povo. E Vargas governa de 51 até 54. Mas veja um detalhe importante. O cenário nacional e internacional era muito distinto do período que ele governou primeiro. Por exemplo, no mundo nós estávamos em plena Guerra Fria. E diga-se de passagem, a Guerra Fria estava esquentando. Começaram ali no início dos anos 50, a famosa Guerra da Coreia. O mundo estava bipolar. Se o mundo estava dividido, olhar internamente, era a primeira vez que Vargas governaria realmente um momento democrático. O momento em que havia a democracia. E nesse sentido, Vargas tinha que aceitar as críticas à oposição, a imprensa livre, tá? Além disso, a gente sabe que houve agitação operária. Os operários fizeram uma série de agitações, até porque um dos maiores problemas que se vivenciava naquele momento era a inflação cada vez mais galopante. O quadro aí na tela nos mostra, em 50 a inflação anual foi apenas de 12,4%. Já em 54, a inflação já tinha dobrado, já estava mais de 25%. E é claro que isso acabava dando combustível para os operários fazerem greves, piquetes, lembrando que apesar de estarem na ilegalidade, muitos comunistas estavam infiltrados no movimento operário e para os comunistas, Vargas era o inimigo a ser combatido. Mas observem, não eram só comunistas que se voltavam contra Vargas. A gente também vai ter uma elite política que não via Vargas com bons olhos. E nesse caso a gente destaca, sobretudo, os políticos ligados à UDN. A UDN que nascera no período de redemocratização, ali no final, no apagar das luzes da era Vargas, era um partido totalmente antigetulista. E dos líderes da UDN, a gente sempre destaca Carlos Lacerda, que acabou se tornando a figura mais notória da oposição. Ainda quando Vargas se candidatou à presidência da República em 50, Lacerda teria dito: o senador Getúlio Vargas não pode ser candidato. Se candidato não pode ser eleito, se eleito não pode ser empossado, e se empossado devemos recorrer às armas para impedi-lo de governar. E não era só Lacerda, não era só também líderes da UDN. Na oposição a Getúlio Vargas, você tinha líderes militares, tínhamos a grande imprensa. Lembre que durante o Estado Novo a censura se impôs, a imprensa ela era amordaçada. E via de regra, grande parte da imprensa se colocava contra Getúlio Vargas. Então veja, Vargas vai governar o Brasil, vai presidir o Brasil, era o seu segundo governo, porém era um momento distinto. Repito mais uma vez, no âmbito internacional, a Guerra Fria. Internamente você vai ter uma oposição cada vez mais forte, problemas no campo econômico, sobretudo a inflação, a agitação operária. E é bom lembrarmos que naqueles anos ganhava força um debate sobre qual caminho o Brasil deveria percorrer para atingir o seu desenvolvimento. Qual era o melhor caminho para o Brasil trilhar, para se desenvolver? E aí a gente dá destaque a duas vertentes. De um lado nós tínhamos os nacionalistas que defendiam um desenvolvimento autônomo baseado na industrialização, sendo o Estado um agente impulsionador desse desenvolvimento. Para os nacionalistas, quanto mais distante a gente mantivesse do capital externo, melhor. Por outro lado, nós tínhamos os liberais. Os liberais
que defendia a abertura do mercado, maior aproximação com o capital internacional e, claro, maior aproximação com os Estados Unidos. Para os nacionalistas, os liberais queriam entregar as riquezas do Brasil ao capital externo. Por isso que os nacionalistas chamaram os liberais de forma pejorativa de entreguistas. E nesse debate, que já era presente no governo anterior, mas vai ganhando envergadura no governo Vargas, sobretudo porque um dos temas mais relevantes naquele momento era a questão do petróleo. Já tinha surgido lá no governo Dutra uma campanha e ganha força dentro do governo Vargas, a campanha O Petróleo é Nosso. Então veja, nesse debate, Vargas se posiciona de que maneira? Vargas vai ter um viés nacionalista, Vargas vai ter um viés protecionista, uma das marcas que já era presente lá no momento anterior, na era Vargas. Alguns historiadores interpretam que, ao olhar dos Estados Unidos, um governo nacionalista, nesses países periféricos do capitalismo, poderia ser visto como anti-imperialista. Por quê? Porque afetaria os interesses do capital norte-americano. Então, empresas como Shell, Texaco, Standard Oil, etc., não teria mais a liberdade de fazer a prospecção do petróleo brasileiro. É claro que isso gerava irritabilidade, não só em grupos econômicos lá fora, mas também de pessoas do empresariado brasileiro que tinha ligação com esse capital internacional. Demonstrando esse viés nacionalista, posso citar a tentativa do Getúlio Vargas de criar essa lei, a Lei de Lucros Extraordinários. A lei buscava limitar a remessa de lucros das multinacionais instaladas no Brasil para seus países de origem, para suas matrizes. A lei não foi aprovada, mas isso demonstra esse caráter nacionalista que acabava enfrentando a oposição de grupos ligados ao capital internacional. E outros pontos que a gente precisa destacar nesse governo, ele criou o BNDE, tá? A ideia era incentivar o desenvolvimento econômico nacional, lançou a proposta da criação da Eletrobras, lembrando que a Eletrobras só vai ser criada efetivamente no ano de 1962, no governo do João Goulart, mas a verdade é que a oposição chiava cada vez mais. Nesse interim, você vai ter, como eu disse no início dessa aula, agitação operária. No ano de 53, por exemplo, a gente destaca dois movimentos, a passeata Panela Vazia e a famosa greve dos 300 mil. Os operários tinham razões de se movimentarem, de se agitarem. O salário mínimo, implantado em 43, estava com 10 anos sem reajustes e nós já vimos que a inflação estava cada vez mais galopante. E aí o que acontece? Houve um aumento salarial, né, um pequeno aumento em 53, mas ainda não satisfez os líderes sindicais. E aí o então ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, João Goulart, o Jango, fez uma proposta ao presidente. O presidente poderia reajustar o salário, mas esse reajuste seria um percentual de 100%. Com a ventilação dessa ideia do ministro do Trabalho, João Goulart, de aumentar o salário mínimo 100%, certo? O operariado, é claro, ficou eufórico, alegre, mas quem ficou enraivecido, encolerado, foi o empresariado. E não só o empresariado, os próprios líderes militares. A gente tem um manifesto conhecido como Manifesto dos Coronéis, onde mais de 80 oficiais graduados assinam condenando essa proposta de aumento do salário mínimo. Tá? Getúlio Vargas demite, para jogar panos quentes na tensão, demite seu amigo e ministro do Trabalho, João Goulart. Mas, no dia 1º de maio de 54, ele assina um decreto aumentando o salário mínimo em 100%. É claro que os opositores chiam, rangem os dentes com ódio, líderes militares. Aliás, vamos só relembrar aqui, quem eram os principais grupos de oposição a Vargas? A grande imprensa, a UDN, líderes militares, empresários, parte da classe média. Eu poderia até acrescentar o próprio governo dos Estados Unidos.
Para essa galera toda, era preciso tirar Vargas do poder. Só faltava um pretexto. Infelizmente, o pretexto veio. O pretexto aconteceu. 5 de agosto de 54. Era madrugada. Chegava de uma reunião política ao prédio em que morava na Rua Toneleiros, Carlos Lacerda, o seu filho pré-adolescente e um major da aeronáutica que fazia voluntariamente a segurança do jornalista Lacerda. Pois bem, ao chegarem ao prédio, o major da aeronáutica percebeu a presença de um sujeito e aí acabou que entrou em luta corporal. E aí disparos quebraram o silêncio da noite. E esses disparos tinham um alvo. O alvo era Lacerda. Lacerda foi atingido com um tiro, mas o tiro pegou no seu pé de raspão. Mas o major da aeronáutica acabou morrendo. Ele também foi atingido e o tiro que o atingiu foi letal. O major da aeronáutica, Rubens Vaz, acabou sendo atingido letalmente. Carlos Lacerda recebeu um tiro de raspão. O major da aeronáutica acabou morrendo. Isso acabou se tornando uma bomba no governo. O próprio Lacerda colocou no seu jornal, Tribuna da Imprensa, a seguinte notícia. Perante Deus, só uma única pessoa que eu acuso por esse crime. O protetor dos ladrões, o senhor Getúlio Vargas. Vargas foi acusado de ter sido responsável por aquele crime que acabou resultando na morte do major da aeronáutica, o major Rubens Vaz. Claro que Vargas nega participação, porém a aeronáutica vai investigar o crime e encontra o assassino e, por conseguinte, o mandante. O mandante do crime era, pasmem, o chefe da guarda presidencial, o Gregório Fortunato. Gregório Fortunato, chefe da guarda do presidente da República, uma pessoa do círculo íntimo do presidente, foi o mandante do crime. É claro que Getúlio Vargas anunciava que não tinha nada a ver com aquilo, usava até a expressão, me apunhalaram pelas costas. Os historiadores têm um consenso de defender que Vargas estava alheio ao que fez o Gregório Fortunato. A própria biografia de Vargas reflete isso. Vargas não seria, imprudente ou mesmo burro de tentar matar o seu mais notório inimigo em um momento em que a oposição cada vez mais se agigantava contra ele. Então os historiadores têm um consenso de defender que Vargas não tinha conhecimento. O que fez o Gregório foi uma ação destrambelhada à revelia de Getúlio. Mas os opositores não queriam saber, queriam Vargas fora do poder. Agora é assinado um manifesto, não de coronéis, mas de generais, exigindo a renúncia de Vargas. Mas Vargas faz uma promessa: só morto sairei do catete. E no dia 24 de agosto de 54, ele cumpre a promessa. Com um tiro no coração, Vargas cometia suicídio. A comoção se abateu no país. Quando houve-se a notícia pelo rádio de que Vargas tinha morrido, a galera não vai lembrar de Vargas como um ditador, mas como um estadista. Não vai lembrar de Vargas como um homem que cerceou as liberdades, a imprensa. Não, vai lembrar como grande nacionalista que criou as estatais. Vou lembrar dele como o pai dos pobres. Muitos do que até então lhe criticava se deixa abater por essa comoção. E uma comoção que é potencializada com a divulgação da Carta Testamento. O último parágrafo dizia o seguinte: lutei contra a expoliação do povo, lutei contra a expoliação do Brasil, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. O choro toma conta do Brasil. E acompanhando esse choro, essa comoção, depredações, agitações, porque é natural que se pergunte quando alguém comete esse ato dramático de tirar a própria vida. Por quê? A resposta estava evidente. Se matou porque estavam tentando derrubá-lo do poder. Então aquela comoção se transforma em cólera e a cólera
é voltada contra os inimigos de Vargas. É por isso que a gente diz que o suicídio de Vargas acabou se tornando seu último ato político, porque a comoção resultante desse suicídio impediu seus inimigos tomarem o poder. Tá? Então, meus amigos, a gente fecha nossa aula lembrando que tem historiadores que, na verdade, afirmam que ele não impediu, ele apenas adiou. Porque os mesmos inimigos que tentaram tomar o poder de Vargas em 54 irão conseguir tomar 10 anos depois, em 1964. Beleza, galera? Tá aí o término do segundo governo de Vargas. Fiquem com Deus. Até a próxima.